Evangelho de Lucas, capítulo 12, do 13 ao 21. Diz assim, queridos, o texto bíblico. Vou pedir muita atenção dos irmãos, tá, queridos? A palavra é extremamente importante. Diz assim o texto: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão falou a Jesus: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo dizendo: o que farei, pois não tenho onde recolher meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, construí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Diga amém. Glória a Deus. Queridos, Jesus, nós sabemos e assim nós cremos, é o Cristo de Deus que se fez homem. E fazendo-se homem, andou e viveu entre nós. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por 3 anos e meio, que foi o período do seu ministério na terra, ele esteve pregando a palavra do reino, ensinando acerca do reino, falando acerca do Pai, da vontade do Pai, ensinando os seus discípulos, ensinando também as multidões. 3 anos e meio de muitos ensinamentos. Há uma coisa muito interessante, que poucas pessoas percebem, é que Jesus falou muito pouco sobre salvação. É estranho dizer isso, né? Mas se você colocar numa chave bíblica a palavra salvação, para saber quantas vezes essa palavra aparece nos 4 evangelhos que narram a vida pública de Jesus, você vai perceber que só se encontra a palavra salvação 6 vezes nos 4 evangelhos somados: Mateus, Marcos, Lucas e João. Somando os 4 evangelhos, a palavra salvação só aparece 6 vezes. Mas podem ficar tranquilos, porque eu não vou dizer como um certo pastor, numa ocasião disse que a Bíblia falava, ou que o Novo Testamento falava, muito mais em dinheiro do que em salvação. Não direi isso, podem ficar tranquilos. Essa pessoa disse isso, mas os motivos dele eram outros. Eu apenas estou despertando a atenção dos irmãos para o fato de que, se não podemos encontrar a palavra salvação muitas vezes nos 4 evangelhos, o fato é que nós vamos encontrar centenas de vezes a palavra reino. Jesus falava muito acerca do reino dos céus e do reino de Deus. De modo que, se você fizer uma leitura atenta de todo o falar de Jesus nos evangelhos,
facilmente, até o leitor mais desatento, perceberá que o tema da mensagem de Jesus era o reino de Deus. Ou seja, ele veio nos falar sobre o reino, veio nos falar acerca do propósito de Deus, que é reconduzir todos os seus filhos à casa do Pai. Essa casa do Pai é o reino de Deus. Alguém poderia eventualmente perguntar, pastor, mas reino não seria sinônimo de salvação? Eu diria que, grosso modo, você pode assim entender. Mas o fato é que, quando se pensa em salvação, ou mesmo a palavra redenção, que aparece muito nas epístolas, sobretudo as epístolas de Paulo, tanto a salvação quanto a redenção são um meio para se alcançar o propósito. Quem está me entendendo? Por exemplo, para os irmãos entenderem, eu daria aqui um exemplo bastante rasteiro, mas é o que os irmãos melhor vão me entender. O dinheiro, ele tem um fim em si mesmo? Não. Ninguém come dinheiro, ninguém toma banho com dinheiro, ninguém anda em cima do dinheiro, ninguém mora debaixo do dinheiro. O dinheiro, ele é bom, mas ele é um meio. Ele é um meio. Com ele você adquire um carro, você adquire uma casa, você compra uma roupa, não é? Você compra um objeto, uma mobília de uma casa, você compra remédio, você paga um hospital, você paga uma escola. Então, o dinheiro, ele tem uma finalidade mediadora, digamos assim, não é o fim. É lógico que tem muitas pessoas que fazem do dinheiro um fim em si mesmo, porque ganha tanto e não gasta para não acabar. Vai acumulando. Ele próprio não come uma comida melhor para não gastar o dinheiro que ele está ganhando. Não mora numa casa melhor para não gastar o dinheiro que ele está ganhando. Não compartilha com alguém para não gastar. Essas pessoas estão aqui na parábolas, são os loucos, né? Louco, essa noite te pedirão a tua alma. Mas voltando para a introdução da mensagem, eu quero dizer que a salvação e a redenção, vejam isso como sinônimos, elas são um meio. Ou seja, a salvação salva o homem de uma condição interior de pecado, ou que a redenção redime o homem da escravidão do pecado para conduzi-la ao reino de Deus. O reino de Deus é o objetivo. O reino de Deus é o alvo. De modo então que o reino de Deus é uma condição de salvo, é uma condição de redimir. Então a salvação, ela é importante, lógico. Sem ela, não poderíamos estar no reino de Deus. Mas ela não é o alvo final. Por que eu digo isso? Porque a maioria dos cristãos, por não fazer a distinção entre salvação e reino de Deus, elas pensam que estão sendo salvas ou são salvas para a salvação. Ou seja, eu sou salvo para me salvar do lago de fogo. Então eu estou livre, estou salvo. Salvo do lago de fogo. Que maravilha. Quem está me entendendo? Ou seja, elas não estão preocupadas com o fato de que o resultado da salvação é que as coloca numa condição de reino de Deus. Ou seja, a salvação visa salvar a mim mesmo, no meu interior, no meu coração, na minha consciência, na minha mente, nas minhas vontades, nas minhas emoções, para que eu tenha a qualidade interior de santificação suficiente, que é o reino de Deus. Estar no reino de Deus é estar em comunhão com Deus. Estar no reino de Deus é estar em plena harmonia com Deus. Estar no reino de Deus é estar em paz com Deus. Estar no reino de Deus é gozar da mesma qualidade que é o reino de Deus interiormente, a santidade de Deus dentro de nós. Então, vejam, essa palavra reino não nos remete a alguma coisa muito simples?
E quando você lê na Escritura reino de Deus, você fala, o reino de Deus. É tão bonito, é tão grande, tão assim metafísico, que nós não paramos para pensar que a palavra reino é uma palavra que, para você compreendê-la plenamente, ela remete a situações nossa, diária, atual. Eu sei que nós não usamos para o Brasil a palavra reino, mas o reino fala de uma autoridade, sim ou não? Fala de um rei. E se é um rei, tem que haver o quê? Um povo. Não existe um rei que reina sobre nada. Um rei reina sobre um povo. Temos, portanto, na ideia de reino, temos a figura do rei e temos o povo sobre o qual o rei governa. Sim ou não? A ideia de reino também traduz a ideia de que esse povo do reino sobre o qual o rei governa, eles são cidadãos do reino, daquele reino. Ou seja, eles manifestam características daquele reino, a cultura daquele reino. Um reino também traz a ideia muito importante de constituição. Tem que haver uma constituição, tem que haver uma lei, sim ou não, pessoal? Tem que haver uma lei. Então, reino, voltem para cá, traduzem a ideia de um soberano, de um povo que são cidadãos de um determinado reino e de uma constituição. E também o que não pode faltar, se tem rei, tem povo, tem constituição, tem que ter o quê? Sem isso não vai haver nada do que foi falado até agora. Um território. Tem que haver um território, um soberano, um povo, cidadãos, a lei e o território no qual habita aquele povo, no qual estão enraizados aquele povo. Perfeito? Então, tudo isso nos vem ao entendimento quando falamos de um reino. Agora, ao falar do reino de Deus, não temos nós que trazer todas essas ideias para compreendermos também o reino de Deus. O reino de Deus tem um soberano. Quem é esse soberano? Jesus Cristo. Ele é o nosso rei. Sim ou não? Ele é o nosso cabeça. Ele é o nosso soberano. Ele é o Filho do homem. Ele é a quem lhe foi entregue todo o poder nos céus e na terra. Ele é o rei. Quem votaria nele? Deixa eu ver. Não, para de bobagem. Não, vocês não me enganam, não. Não me enganam, não. Vocês não me enganam, para de bobagem. Vamos pensar, pessoal. Vamos pensar. Não sejamos pessoas apaixonadas. Paixão, como diz Antônio Vieira, não há paixão cujo fumo, não há paixão cujo fogo não incendeia o coração e cujo fumo não entenebreça a mente. Viu aí, Almir? Eu vou repetir. Não há paixão, pastor Josué, cujo fogo não incendeia o coração. A paixão incendeia. Mas se tem um incêndio aqui, não sobe fumaça, essa fumaça reentenebrece, obscurece o entendimento. Por isso que quem está apaixonado está o quê? Cego. Se você é apaixonado pelo Flamengo, você está o quê? Cego. Se você é apaixonado pelo São Paulo, você está o quê? Cego. Se você tem paixões políticas, você está o quê? Cego. Defendemos a própria morte. Isso é uma bobagem. Para. Precisamos de ter o entendimento, a sobriedade. Afinal, nós somos do dia e não da noite. Filhos da luz e não das trevas. Filho da luz, ele reflete, ele pensa. Ele não é servo nem do A nem do B. Não é escravo. Ele é um cidadão do reino de Deus. E o único soberano sobre as nossas vidas, a quem devemos amor, obediência e devoção, chama-se Jesus Cristo.
Esse sim. Mas estamos falando de reino, que tem um soberano, que tem um território, que tem um povo, que tem uma constituição, trazendo para o reino de Deus, o soberano é Jesus Cristo. Agora, e quem é o povo desse soberano? Quem é o povo? Olhando de modo geral, nada específico, o povo de Jesus Cristo são todos os homens em toda a terra. Salvo engano, é no Salmo de número 100, quando diz: louvai ao Senhor todas as terras, todos os povos, porque todos os povos são ovelhas do seu pastoreio. Mas de maneira específica e peculiar, apenas olhando no trânsito da economia divina, a igreja do Senhor é este povo agora, porque segundo o propósito de Deus, a igreja do Senhor são as primícias da sua criação. Não é o todo, são as primícias, são os primeiros, são aqueles que primeiramente foram alcançados, e o foram alcançados primeiramente por uma razão: cooperarem com o Senhor neste reino. O reino de Deus é primeiramente trabalhar nos chamados, por fim alcançará toda a terra e todos os homens. Mas então quem é o povo desse soberano? A igreja. Amém? Mas eu torno a perguntar: vocês votam nesse soberano? Eu disse que você deixe de lado o quê? A paixão. Você não pode falar que vota em Jesus do modo como você diz que vota no Bolsonaro. Não. Você não pode falar que vota em Jesus do modo que você diz que vota no Lula. Você não pode dizer que vota em Jesus do modo como você diz que vota no Ciro, nem na Simone Taubaté, nem no modo como você vota Pablo Marçal, nem no modo como você vota em quem você quiser votar. Você tem que pensar assim: eu quero ser o primeiro a dizer para vocês, eu não voto em Jesus Cristo até que eu conheça o seu plano de governo. Eu quero saber qual é o plano de governo dele. Não que eu duvide da capacidade de Jesus, mas é que eu duvido se eu estou disposto a querer esse tipo de governo sobre a minha vida. Quem está me entendendo? Porque pode ser que você esteja dizendo: eu voto em Jesus. Vocês estão entendendo votar em Jesus no sentido, né, irmãos? Estão entendendo, né? Metafórico. Ninguém vai dizer que eu estou falando bobagem, né? Porque pode ser que você, quando conhecer a plataforma de governo do reino de Deus, você fala: rapaz, eu acho que esse governo não vai ser bom para mim, não vai ser legal. Não é isso que eu quero, não é isso que eu gosto, não é isso que eu procuro. Então saiba, se você diz que no reino de Deus o soberano é Jesus, e você quer se colocar como cidadão desse reino, você precisa estar atento e perguntar para Jesus: Jesus, como é que é esse teu reino? Quais as mudanças que o Senhor vai realizar quando o trono aqui dentro do meu coração? Porque já existe um reino dentro de nós, um império. Isso está muito claro para mim. Já existe um império de mentira, já existe um império de treva, já existe um império de impureza, já existe um império de desgraça, e você olha para a humanidade e você vê todos indistintamente, com raríssimas exceções, se mordendo uns aos outros, falando mal uns dos outros, criticando uns aos outros, mandando o outro para o inferno a qualquer custo, por qualquer coisa, disputando uns com os outros.
matando-se uns aos outros. O mundo está enfermo, irmãos. O mundo está morrendo. O mundo está sepultado num abismo de pecado. Vocês não sentem como que o pecado é mau, perverso? E como ele vai ganhando e dominando até aqueles que professam o nome de Jesus? Não percebem isso? Vocês não percebem o quanto que nós somos ávidos, somos fortes? Temos força, coragem, ânimo, disposição para tudo que é negativo, para tudo que é sem futuro, para tudo que é sem valor. Agora, quando se fala de Deus e de Jesus, Jesus, quanta preguiça, quanta indisposição, quanta negligência, quantas desculpas nós temos. Então nós temos que perguntar para Jesus sobre esse plano de governo dele. E a maneira de você descobrir esse plano de governo, o que é o plano de governo de Jesus? Ora, é o que ele te propõe. Se você se tornar um cidadão do reino de Deus, saiba que o reino de Deus tem uma constituição, tem uma lei. Existem princípios, existem valores, existem fundamentos. Nós dizíamos que o reino de Deus tem princípios, tem valores, tem uma constituição, tem uma lei, tem fundamento. E quando então você ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que você então vê Jesus ali encarnado, andando e vivendo entre os homens, falando com os homens, ensinando aos homens, você vai observar que Jesus não tem conversa furada. Gente, gasta um pouquinho de tempo ouvindo Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele não fica dando rodeio, não fica falando de coisas que você não entende, de metafísica, lá, não, ele fala tudo aqui. É aqui na terra onde o evangelho acontece. É aqui, ó. Preste bem atenção, porque crente gosta de olhar para cima, colocar a mão para cima, fechar os olhos, e quando ele coloca a cara para cima e fecha os olhos, deixa de olhar e de enxergar os problemas que estão à sua volta, as pessoas que estão à sua volta, o seu semelhante, as coisas que realmente interessam. Crente transfere para o alto, para o além, para o mundo de ideias, para o mundo invisível, aquilo que Jesus quer resolver aqui embaixo. Aquilo que ele quer resolver aqui embaixo. Por isso que você não vai ver Jesus contando a parábola, dizendo assim, contou-lhe Jesus uma parábola, havia um anjo, já viram uma parábola assim? Não, eis que o semeador, e lá estava o semeador semeando a semente. Quando Jesus fala o semeador, tinha um homem semeando a semente. Ele apenas olha e por ver o semeador, ele fala, vou pegar aquela figura que todos vocês conhecem e vou ensinar algo que acontece aqui embaixo. Por isso que ele vai dizer que o reino de Deus é semelhante a um homem que lança uma rede e a puxa cheia de grandes peixes. É tudo daqui da terra, os exemplos da terra para sinalizar as coisas da terra. Lógico, vamos chamar de herege, porque os crentes gostam de tudo aquilo que não lhes incomoda. Porque você fala lá do céu, dos anjinhos, uma mesa posta, cheia de taças de prata. Aí eles gostam porque isso não afeta aqui a sua realidade espiritual, aqui embaixo, nos seus relacionamentos. Jesus tratava de tudo o que era do céu, mas o céu do qual Jesus tratava era o céu que é a dimensão espiritual que existe dentro de cada um de nós. Há uma dimensão celestial, espiritual dentro do homem. Até um incrédulo, se assim se pode dizer, já conseguiu perceber isso. Dizem que ele era um cristão, mas um cristão bem diferente. Dostoiévski diz que há no coração do homem um grande vazio,
do tamanho de Deus. Mas veja que essa noite eu quero apresentar um dos fundamentos da constituição do reino de Deus. Aí você já pode começar a julgar. Puxa, o que é isso? O reino de Deus, as coisas são assim? E aí você começa a analisar. E o texto que eu escolhi para essa noite é Lucas capítulo 12, versículos 13 em diante, que começa com a primeira proposição. Nesse ponto, o homem que estava no meio da multidão falou a Jesus: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Logo vocês veem que o versículo 13 é o topos, o lugar de onde vai nascer a parábola que Jesus conta a partir do versículo 16. Quem entender a parábola, busca de onde nasce a parábola. Qual é o terreno? Então imagine Jesus andando, de repente aparece um homem correndo. Oh, mestre, que bom que te encontrei, Jesus. O Senhor, um homem sábio, um homem que pode resolver os mais terríveis problemas. Estou com uma causa que o Senhor pode me ajudar. Jesus diz: qual é a causa? E ele diz assim para Jesus: olhem para mim, pessoal, todo mundo, vocês não podem perder o que eu estou dizendo. O homem disse: Jesus, meu pai e minha mãe morreram, meus pais morreram, e eles deixaram uma herança para meu irmão e eu. Somos 2 herdeiros. Mas o meu irmão não quer repartir comigo a herança. E eu peço que o Senhor entre na história e resolva esse problema. Ordena, meu irmão. O Senhor tem autoridade, tem poder. Diga a ele que ele reparta comigo a sua herança. Primeira questão que nós vemos aqui. Nós temos um problema comum. Se você nunca passou por isso, pelo menos já viu alguém passar por problemas semelhantes. Problema de herança. Herança dá um problema tão grande, queridos. Herança dá um problema tão grande. Só quem passa que sabe. Sempre tem tribulação. Dificilmente existe a partilha de uma herança harmoniosa. Dificilmente. De todo modo, nós vemos aqui um homem pedindo uma coisa muito comum a Deus, uma coisa muito simples, uma coisa muito natural e uma coisa muito quê? Justa. Sim ou não? Coisa justa. Daí Jesus responde com as seguintes palavras. Jesus apresentando como é o reino de Deus. Ele fala: mas Jesus lhes respondeu, versículo 14: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Bem, analisar esse versículo nu e cru, como está aqui, nos levaria à seguinte conclusão. Nos levaria à conclusão de que Jesus não foi constituído por Deus para resolver essas pendengas aqui da terra. Jesus não veio ao mundo para resolver problema de herança familiar. Ele não veio para entrar nos assuntos familiares e falar: olha, você fica com 40%, ele com 60% e vice-versa, ou 50% para cada um, ou você não tem direito, você tem direito. Jesus pergunta: quem foi que me constituiu juiz sobre estas questões? Ou seja, Jesus não veio para estas questões que são do homem. Existem os meios naturais, normais, legais de você resolver. Não é de Jesus. Então não adianta fazer campanha para Deus matar o seu irmão que também é herdeiro. Não vai resolver. Só que Jesus, apropriando-se da situação, ele fala: agora eu quero tratar com vocês de um problema para o qual eu fui enviado. Há um problema que acerca aqui nesse texto, para o qual Jesus foi mandado. Ele diz então no versículo 15: então lhes
recomendou. Agora sim, Jesus fala assim: agora eu quero recomendar algo a vocês, porque isso é uma coisa muito séria, é uma coisa muito grave. Ele diz: tende cuidado e guardai-vos. Tende cuidado e guardai-vos. O que quer dizer tende cuidado? Isso que direi é um perigo. É um perigo muito grande. É um perigo que está à solta em todo lugar. Tende cuidado e guardai-vos. Por que guardai-vos? Ele diz: porque o seu coração é profundamente inclinado a essa questão que será colocada. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Ele quer dizer: olha, eu não vim, não fui constituído, não fui enviado para tratar dessas questões entre vocês, mas o que vocês devem atentar, cada cristão, você que é um cristão, você que é um cidadão do reino de Deus, cuidado, preste atenção, e você tem que se guardar o seu coração de toda avareza e de qualquer avareza. De toda avareza quer dizer que a avareza no total deve ser banida. E de qualquer avareza, porque existem vários modos e formas de avareza. Não existe só a avareza do dinheiro. Existem outros tipos de avareza, além do problema do dinheiro. E para ilustrar, irmãos, essa questão, a partir do versículo 16, Jesus propõe uma parábola. Isso porque a parábola, por criar uma cena, um cenário e uma situação fictícia porque Jesus não trata de um caso concreto, mas ele trata de um caso que acontece muitas vezes, que se repete. Ele reproduz, ele cria um cenário, ele cria uma situação para mostrar como isso acontece na minha casa, na sua casa, na casa de todas as pessoas, em qualquer lugar, em qualquer tempo. E Jesus fala assim, Jesus lhe propôs a parábola dizendo que havia um homem, versículo 16, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então, quem é esse homem rico? Quem é esse homem rico? Esse homem rico pode ser você, pode ser eu. O campo de um homem rico produziu com abundância. É mais ou menos assim, quando as coisas vão bem para você. Sabe quando as coisas vão bem? E você de alguma forma prospera? Você de alguma forma é abençoado? Quando as coisas andam confortáveis para você. Um campo que produziu muito. Você talvez não tenha um campo, não seja um agricultor, mas aqui é uma parábola. Você tem que transferir os valores da parábola para outro ambiente. No seu caso, a sua vida material, porque aqui o que está em pauta é o aspecto material. O campo de um homem produziu abundantemente naquele determinado ano, produziu muito. Como é que está a sua vida hoje? Você tem colhido abundantemente? Você tem colhido razoavelmente? Você não tem colhido muito? Cada um pense de si. Se você se acha fora dessa mensagem, porque você fala: não, eu não estou colhendo nada, está difícil, a colheita aqui está difícil, estou vendo todo mundo colhendo muito, e eu não estou colhendo quase nada. Mas saiba que você já colheu um dia, e que amanhã você poderá colher muito. E colher muito, quero que você entenda, é que quando as coisas vão bem para você. Então essa mensagem alcança a todos. Agora,
a grande questão que Jesus, o modo como Jesus vai construir a parábola, que é de uma maneira extraordinária, é que este homem que plantou e colheu abundantemente, ele começa a arrazoar consigo mesmo, a falar consigo mesmo. E é nisso que eu quero me prender um pouco com os irmãos. Versículo 17, versículo 18 e versículo 19. No 17 diz assim: e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, vírgula, pois não tenho onde recolher os meus frutos. E a primeira pergunta, quando você prospera, quando você está bem, quando as coisas vão bem, você está com saúde, você está com o salário em dia, está com as contas em dia, a família está tranquila, está bacana, está conseguindo ainda se locomover de carro, ou que seja de Uber, as coisas estão equilibradas para você, a primeira coisa que deve vir à nossa mente é a pergunta: o que farei? Eu considero esse homem, embora ele seja chamado de louco, mas ele começa bem, ele começa a partir de uma mente sóbria. Se ele se torna um louco no desenvolvimento do monólogo que ele realiza consigo mesmo, ele começa com um bom raciocínio. O que eu vou fazer? É uma pergunta. Você se pergunta: o que eu vou fazer? Deus tem me abençoado, Deus tem me guardado, Deus tem me dado família, Deus tem me dado casa, tem me dado saúde, tem me dado emprego, tem me dado força, energia. O que você faz? Você não pergunta? Se você não pergunta nada e vive comendo, bebendo e esbanjando, você é mais louco que o louco dessa parábola. Porque o louco da parábola, pelo menos pergunta, ele começa num bom caminho, ele para e fala: meu Deus, e agora? O que eu farei? É muito alimento, não tenho nem onde colocar isso aqui. Então, a primeira coisa que deve nos vir à mente é você perguntar: o que eu posso fazer agora? Em que eu posso ser útil? Como que isto que eu tenho recebido pode ser bom também para outras pessoas? Só que me parece que o homem da parábola não pensa assim. No primeiro momento, versículo 17, ele faz a pergunta boa, que é: o que farei? No 18 ele começa a se desviar. No 18 ele começa a ser convencido por uma voz interior que é a dele mesmo, dizendo: farei isto. Ele tem a ideia, ele toma a decisão. Olha que ideia fantástica. Gente, que maravilha, que empreendedor. Esse camarada é um grande empreendedor. Logo ele teve a excelente e esplêndida ideia: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. O que vocês acham, queridos? Ideia boa? Ideia ruim? Ideia deve ser rejeitada? A ideia é boa. Poxa, se eu... Josué, olha para mim, poxa, presta atenção. Se eu plantei, ninguém me ajudou, eu plantei, a terra foi generosa comigo e me deu em abundância. Eu não tenho nem onde guardar. Nem onde guardar eu tenho. Mas olha que ideia maravilhosa. Vou destruir os meus celeiros, são todos pequenos, e agora eu estou observando que estão mesmo precisando de uma reforma, vou aproveitar. Vou reconstruir novos celeiros muito maiores, aí eu poderei recolher todos os meus bens, todos os frutos, todos muito bem armazenados, muito bem guardados. Hoje em dia, então, nós temos aí celeiros tão abençoados. Nós temos aí a poupança, é um bom celeiro. Rende pouco, né? Mas rende alguma coisa. Rende alguma coisa, afinal, quando você for sacar o dinheiro da poupança,
não cobram de você o imposto de renda da poupança. Mas aí tem outros investimentos, né? Que rendem um pouco mais, né? Te rendem um pouco mais. Tem algumas aplicações, tem um tesouro direto, né? Que também talvez é o mais seguro, ou não. De todo modo, você tem aí o Nubank é extraordinário. Banco Nubank, só em deixar lá na conta corrente já começa a render. Render. Conta corrente, não é aplicação, não é só em deixar lá, você deixa lá R$100, no dia seguinte tem 100,001. Mas está lá. Ué, não vale nada, mas é melhor do que tirar um dos 100. Ué, não é não? São celeiros. Não, pastor, eu sou mais conservador, mais tradicional, prefiro pegar meu dinheiro e comprar em casas. A casa está lá, não rende de juro, nada, é um dinheiro parado, mas está lá, a casa não sai voando. A casa tem raiz. O homem teve essa ideia empreendedora fantástica. Destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e então guardarei todo o meu produto e todos os meus bens. No 19, aí ele chega na catarse de toda a sua ideia. A ideia chega num píncaro da excelência, e ele diz: então. Sabe o que é esse então, queridos? Esse então é assim, olha, ele diz: eu vou destruir os celeiros, né, pagar uma caçamba para levar o lixo daqui, vou reconstruir os celeiros maiores e mais novos e mais espaçosos, e quando tudo estiver armazenado, tudo no seu devido lugar, eu vou olhar para os celeiros, para os produtos e os bens armazenados, e eu vou entrar naquele sabate divino, assim como Deus entrou no seu descanso, olhou para a criação e disse: viu Deus que tudo era muito bom. Ele disse: então, quando tu estiver pronto, que eu ficar olhando, feliz, satisfeito, seguro, porque então, uma vez prontos os celeiros, uma vez os produtos armazenados, bem armazenados, distante do chão para não pegar, ali a friagem, a umidade, para ter veneno para os cupins não comerem, os produtos bem armazenados, bem colocados, todos os bens, então, ele está olhando para aquelas coisas, então direi a minha alma, então direi a minha alma, então, voltando aqui pessoal, então, quem já teve assim então? Você comprar aquele carrão, aí você coloca na garagem e você fica assim. Aí você está lá dentro, ele lembra, aí você volta lá e olha. Ou então, está tudo, é a apreciação. Então direi a minha alma. O que ele diz para a alma dele? Primeiro, vamos voltar para os irmãos pegarem aqui a ordem. Primeiro ele tem uma ideia, ele começa com uma ideia muito boa, um arrazoamento: o que farei? Começou bem. Aí ele chega a uma ideia esplêndida: farei isso. Então, ele chega no ápice da ideia e da consumação: direi a minha alma. E ele olha assim e diz: ó alma. Versículo 19: então direi a minha alma: ó alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe,
regala-te. Versículo 18. E disse: farei isto, ou melhor, 19. Então direi à minha alma: ó alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. O que os irmãos acham agora? O que os irmãos acham? O cara é um grande empreendedor. Ele diz: ó alma, descansa, bebe, come e regala-te, porque tens aí bens e produtos para muitos anos. E aí o versículo seguinte, queridos, diz: mas Deus lhe disse, louco, louco. Esse louco, queridos, é o seguinte: fazer assim e proceder assim, como este homem procedeu, que a nossa sociedade, o nosso tempo chama isso de empreendedorismo, sagacidade, camarada de sucesso. Deus diz: isso é uma loucura. Alguém diz: pastor, mas algum problema em ser rico? Algum problema em ter muitos bens? Eu não tenho como desenvolver isso hoje, porque falaremos numa outra mensagem sobre a natureza de ser rico. Será outra mensagem, né? Mas Jesus está dizendo: este homem, ele cometeu uma loucura terrível. Isso porque, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Ou seja, em que consiste a loucura deste homem? Este homem, ele previu tudo o que podia ser feito. Ele considerou como ele podia solucionar o problema dos celeiros que eram pequenos. Ele previu os celeiros maiores, fez a planta. Ele conseguiu prever o futuro dele e diz: olha, aqui eu tenho um mantimento para viver aí, mas pelo menos 100 anos, sem trabalhar mais. Ele conseguia ter essa grande previsão das coisas. A única coisa que ele não podia prever, mas que ele deveria levar em consideração, quando ele diz: tens aí por muitos anos, ele previa ou pensava o que acerca de si? Vou viver muitos e muitos e muitos anos, para poder consumir, usufruir, comer, beber e se regalar. O que ele não previu, o que ele não levou em consideração, e o que nós, na maioria das vezes, não levamos em conta, é que o faz um louco. No primeiro momento, há mais loucuras aqui, mas ele não levava em conta o fato de que naquela mesma noite a alma dele seria pedida. Em outras palavras, aquele que vive a sua vida humana, em outras palavras, aquele que vive a sua vida terrena, sem levar em conta a morte que pode acontecer a qualquer momento, essa pessoa é louca. Falta de juízo. E isso por um motivo muito simples. Jesus fala: porque você é rico para consigo mesmo, mas você não é rico para com Deus. Ou seja, você dá valor excessivo, você tem vários planejamentos, você tem atitude de resolver as questões da terra imediata, mas você se esquece do principal, da vida espiritual. Infelizmente, queridos, olhem para mim, chegamos no ponto principal que eu gostaria de dizer para vocês essa noite. Nós saímos de 2 anos de pandemia. Presta atenção. E a pandemia nos assustava com pelo menos 2 coisas. Com respeito à nossa própria vida, nós
lutávamos e fazíamos de tudo para escapar vivo dessa pandemia e nos preocupava como seria a nossa vida financeira depois da pandemia. Era o problema da vida e morte, e o problema econômico. Os dois grandes problemas. Daí nós vivemos acuados, com medo. Ficamos acuados, nos defendendo, fazendo de tudo. Fazíamos qualquer coisa para nos proteger. Mães deixaram de ver seus filhos, avós deixaram de ver seus netos, amigos deixaram de se encontrar, deixamos as coisas de lado, mais importantes para nossas vidas, deixamos de ir à academia, deixamos de frequentar o shopping, deixamos de ir a uma churrascaria, deixamos de congregar, ou seja, fizemos de tudo. A única coisa que nós precisávamos naquele momento era viver, era escapar. Ficamos ali ansiosos profundamente. Isso é bom ou ruim? É ruim? Você escapou. Você fez de tudo e glória a Deus, eu consegui. Parabéns. Não, vocês vão responder direito agora. O homem da parábola, ele plantou, é bom ou ruim? Ele negou, é bom ou ruim? Ele pensou, vai safra, é bom ou ruim? A safra foi boa, é bom ou ruim? Tudo é bom. Ele fez de tudo possível. Agora, qual foi o nosso problema? É que nós nos preocupamos com tudo e esquecemos da nossa vida espiritual. A pandemia nos fez esquecer de Deus. A dificuldade, porque todo mundo fez de tudo possível. Os que acreditaram tomaram ivermectina, tomaram zinco. Os que não acreditaram não tomaram com medo de morrer, porque ia tomar. Mas quem tomou era para viver, quem não tomou também era para viver. Sim ou não? Tomaram a vacina quem queria viver. Deixaram de tomar quem estava com medo da vacina para não morrer. Mas todo mundo queria viver. Compramos luz, compramos álcool em gel, máscaras, e esquecemos do mais importante. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Por isso, não temeremos. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário, a morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. E assim segue o salmo. Ou seja, nós confiamos em tudo que podíamos fazer. Confiamos no nosso braço, na nossa capacidade, na nossa habilidade. Confiamos nos médicos, confiamos na medicina, confiamos nos políticos e nos esquecemos de Deus. E a grande prova é que nós saímos da pandemia enfraquecidos na fé, com dificuldade de congregar, com dificuldade de ler a Escritura, dificuldade de caminhar espiritualmente. Os testemunhos são diversos. Eu tenho recebido diversos testemunhos. Pastor, depois de 2 anos, a preguiça é muita, ore por mim. Verdade, verdade. Aí vai ter que esperar, queridos. Não são palavras minhas, não é meu desejo, nem de Deus, e nem palavras de Deus. Mas nós preferimos esperar, chegar em momentos de angústia, para lembrar de novo que nós não podemos.
louco, disse Jesus, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Em outras palavras, de que adianta o esforço, a habilidade, o recurso? De que adianta fazermos tanta coisa, se no final nós somos ricos para com nós mesmos, porque conseguimos toda a provisão, mas somos pobres para com Deus? Em outras palavras, o homem é pobre para com Deus, o homem é rico para consigo mesmo, e ele acha isso tudo mil maravilhas, ele acha isso normal, mas Deus chama isso de loucura. Chama isso de loucura. Como poderia ser diferente a história desse homem? Vamos dar um novo final para essa parábola? O que vocês acham? Vamos modificar essa parábola. O campo de um homem produziu muito, abundantemente, num determinado ano. E então ele arrazoava consigo mesmo: o que farei? O que farei eu? Diante de tamanha abundância, porque nem onde colocar eu tenho. Até aqui a parábola vai bem. Vamos dar um outro final para a história. Vamos reconstruir essa parábola. E poderíamos dizer que a primeira coisa que esse homem poderia fazer, a fim de, embora rico para si mesmo, embora rico por ter tido tanta coisa, por ter sido próspero, ele poderia então colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Ele poderia dizer: olha, embora eu tenha recolhido tanto, mas nada disso pode atrapalhar, nada disso pode impedir que eu coloque as coisas relacionadas ao reino de Deus em primeiro plano na minha vida. Não há pecado em o campo produzir abundantemente. Não é pecado, é bênção de Deus. Se o campo produziu abundantemente, que maravilha. Esse homem podia ser rico para com Deus. De que maneira? Rico em reconhecimento. Ele poderia dizer: o meu campo produziu muito, louvado seja o Senhor. Ele poderia conferir a glória, a honra e o louvor a Deus, e isso ele não faz. Ele poderia ser rico em ações de graças, em gratidão, em reconhecimento, dizendo: vou convidar os irmãos e fazer um culto de ações de graças, porque Deus foi bom para comigo e me deu um campo próspero neste ano. Este homem poderia dar um outro final à sua história, dizendo: o que farei? Eu quero separar parte desses bens para poder auxiliar, contribuir, ser generoso com aqueles cujos campos não produziram tanto, ou mesmo com aqueles cujo campo não produziu nada. Ou seja, esse homem deveria dizer: poxa, gente, um campo que produz abundantemente é coisa de Deus. Ele é o autor de toda bênção, dele todas as coisas boas procedem. Quero ser grato ao Senhor, quero glorificar ao Senhor. Isso é amar a Deus acima de todas as coisas. E se lembrar que há muitos campos que não produziram, ou há muitos campos que produziram pouco, e ele falar: então eu quero ser generoso para com os meus semelhantes. E isso é amar o próximo como a si mesmo. Como é que nós vamos agir e viver na nossa vida? Você coloque Deus em primeiro plano na sua vida. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Entenda uma coisa: se hoje você coloca o reino de Deus em segundo plano, e olha, eu duvido que alguém coloque em segundo plano. Não. Terceiro, quarto, quinto, sexto. Em qual plano está o reino de Deus na sua vida?
Ou seja, você tem uma existência, uma vida de 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Sim ou não? Quais são as suas prioridades? Você fala, o trabalho? Lógico, você tem que ir ao trabalho. Você não pode faltar ao trabalho. Não é pela sua responsabilidade, é pelo dinheiro que você obtém do trabalho. E se você for irresponsável, o dinheiro pode não vir. Então você coloca trabalho, é coisa que não se mexe. Trabalho é coisa sagrada. Amém? O que você coloca em segundo plano? A sua família? Porque alguns colocam a família depois do trabalho. Sim ou não? A maioria, né? Alguns mais sábios colocam a família em primeiro lugar, depois o trabalho. Mas a família e o trabalho ficam disputando ali quem está em primeiro lugar. E em terceiro lugar, o que você coloca na sua vida? Depois da família e do trabalho vem quem? O quê? Academia? O lazer? O lazer. Terceiro lugar, o lazer. Divertir, passear, os amigos, viajar. Maravilha. E em quarto lugar você coloca o quê? A pergunta é, em que lugar nesta ordem está o reino de Deus? Em que lugar nessa ordem? Sejamos pragmáticos. Sejamos pragmáticos. Ah, pastor, para mim é o reino de Deus em primeiro lugar. E como é que eu sei que o reino de Deus está ou não em primeiro lugar? O reino de Deus está em primeiro lugar quando toda a sua vida, ela se sintetiza, todo o seu viver, todas as suas ações, todos os seus dias, todas as suas conquistas, tudo que envolve você, se sintetiza em o que eu faço com tudo isso, com todo esse celeiro, com todas essas bem-aventuranças. Se isso resulta em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu semelhante como a si mesmo. Mas se Deus é apenas um objeto de fé, a palavra objeto, não no sentido, mas no sentido pejorativo da coisa. Se Deus é só uma coisa que você tem lá num baú, é um santinho, é um patuá, é uma coisa. Se nada da sua vida diz respeito diretamente a Ele, mas de vez em quando você lembra dele. De vez em quando, é mesmo, tem Deus. É mesmo, vou ouvir uma palavra. É mesmo, se der certo, tal. Deus é bom, tal. Você só se lembra dele quando você está no aperto, no perigo. Meu Deus do céu. Aí você lembra. Saiba que isso é um estado de loucura terrível. Que Deus nos guarde, meus queridos, dessa loucura de não ser rico para com Deus e de sermos ricos para com nós mesmos. Amém? Que essa palavra possa ajudar os irmãos, fortalecer os irmãos e que com isso possamos prosseguir mais firmemente.